Não tenha vergonha de aprender de ninguém. Hoje, mais uma vez, nós vamos continuar a leitura do opúsculo sobre o modo de aprender e de meditar do Hugo de São Vítor. Sem mais demoras, estou aqui com o meu caderninho. Vamos ao vídeo de hoje. Bom, nesse segundo ponto, Hugo de São Vítor começa dizendo: a segunda, ou seja, a segunda coisa a respeito da humildade necessária ao estudante, é que não se envergonhe de aprender de ninguém. Então, a segunda coisa para o estudante que quer ser humilde é não se envergonhar de aprender de ninguém. E eu gostaria de começar voltando um pouco a um diálogo de Sócrates chamado Protágoras. O que é que tem de importante nesse diálogo? O Sócrates, conversando com algumas pessoas, diz que se nós tomamos cuidado ao escolher um pedreiro para construir a nossa casa, se nós tomamos cuidado, trazendo aqui para nós, com um eletricista que vai cuidar da fiação da nossa casa, quanto mais cuidado nós não devemos ter com as pessoas que nós escolhemos para dirigir a nossa alma. E essa fala do Sócrates é interessantíssima e eu gostaria de trazê-la antes da reflexão do Hugo de São Vítor propriamente. Por quê? Dizer que nós não podemos ter vergonha de aprender de ninguém não quer dizer que a gente não vai escolher bem os nossos mestres. Então, é sempre necessário que você tome esse cuidado de escolher bem as pessoas que vão guiar a tua alma. Ainda mais no mundo de hoje, que você entra no Instagram e, querendo ou não, todas as pessoas estão te influenciando, estão guiando a tua alma para algum lugar. Então, quando você entra no Instagram, mesmo que a pessoa não proclame isso com a boca, mas se com a vida dela ela te leva a viver de qualquer jeito, curtir a vida loucamente, fazendo coisas ilícitas, somente desse exemplo, essa pessoa já guiou a tua alma para algum lugar, se você a escutou e deixou que ela te conduzisse. Então, toma sempre esse cuidado com as pessoas que você escuta, os livros que você lê, as novelas que você assiste. Tome sempre cuidado e se pergunte: para onde isso está me levando? Essa é uma pergunta importante e lembre-se sempre do que o Sócrates disse. Se a gente toma cuidado ao escolher um pedreiro, nós devemos ter ainda mais cuidado na hora de escolher uma pessoa que guia a nossa alma. Um influencer que eu sigo, um psicólogo que eu vou, um professor que eu contrato, tanto para mim quanto para os meus filhos, eu preciso tomar esse cuidado, porque aquela pessoa está guiando a minha alma ou a alma do meu filho para algum lugar. Dito isso, vamos agora propriamente ao escrito do Hugo de São Vítor, que é não se envergonhar de aprender de ninguém. E eu acredito que quando nós temos vergonha de aprender com uma pessoa, é porque nós olhamos mais para os acidentes do que para a essência mesmo. Então, às vezes, a gente vai aprender com uma pessoa e a gente quer primeiro encaixar essa pessoa em uma corrente política. A gente quer olhar primeiro para o sotaque da pessoa, para a cor do cabelo, para os olhos, para o jeito da pessoa. Quando, na verdade, nós deveríamos prestar atenção ao que a pessoa está dizendo, olhar para aquilo que ela diz, olhar para a realidade e ver se, de fato, as duas coisas combinam entre si. Infelizmente, esse é um vício que existe na nossa leitura. Então, nós muitas vezes já lemos querendo encaixar o autor em uma corrente, querendo dizer, esse autor aqui é esquerdista, esse autor é conservador, esse autor é direitista, esse autor é isso, esse autor é aquilo. E por que nós fazemos isso? Porque nós temos muita pressa de dar opinião. Então, eu vou ler um livro do Ortega y Gasset, por exemplo. Quando eu termino aquele livro, eu não tenho por que dar opinião nenhuma sobre ele ainda. Eu posso somente ler o livro e pronto. Eu vou deixar aquele livro assentar em minha alma, vou refletir a respeito dele e vou pensar. Vou ver se aquilo que o Ortega y Gasset escreveu condiz com a realidade ou não. Eu não preciso dar uma opinião ainda sobre aquilo. Mas, infelizmente, nós vivemos em um mundo bem polarizado,
principalmente nessa época de política chegando, e todas as pessoas querem ter opiniões a respeito de muitas coisas. E esse vídeo é uma chamada para que você aprenda a dizer: não sei, não compreendo, ainda não entendo, e está tudo bem. Por quê? Porque pegando um candidato político, por exemplo, nós não somos capazes de compreender quem esse candidato é. É claro que a gente pode ver uma ou duas propostas dele, a gente pode estudar um pouquinho de política, mas a gente nunca vai ter o conhecimento de quem é aquela pessoa, do que se passa nela, quais são as intenções dela. E esse é um conhecimento que nós não temos e nunca teremos. Então, não existe por que começar a falar e dar opiniões sobre coisas que nós não compreendemos. Então, nós podemos perfeitamente dar um passo atrás e dizer: olha, eu ainda não compreendo. E por isso, por saber que você não entende, que você ainda não compreende aquilo, você se abre para aprender com as pessoas. E ao invés de buscar um lado político, ao invés de buscar uma opinião formada, o que você vai buscar é a verdade. E a verdade pode sair de qualquer pessoa a qualquer momento. Então, às vezes, uma pessoa faz uma observação simples a respeito da realidade e naquela observação da pessoa existe ali uma verdade que talvez você nunca tenha notado. É algo que o Sertilanges diz no seu livro A Vida Intelectual, usando, se eu não me engano, uma frase do livro da sabedoria, que a verdade clama nas ruas. E de fato é assim que acontece. Nós vamos trabalhar e a verdade está ali. Nós vamos comer, vamos sair com alguém e a verdade está ali. As verdades estão ali na nossa vida para que a gente possa encontrá-las e contemplá-las. Mas muitas vezes nós estamos fechados, achando que nós precisamos saber tudo e por isso a gente fecha o lugar do conhecimento, porque eu só posso conhecer a partir do momento que eu confesso para mim mesma que eu não compreendo. Então, se uma pessoa vem falar comigo a respeito de direito, por exemplo, e eu olho, penso assim: tá, eu não compreendo. Deixa eu ouvir essa pessoa. Agora, se eu quero me colocar em um lugar em que eu compreendo tudo, em que eu sei de tudo, quando aquela pessoa falar, vai ser uma espécie de ataque a mim. Eu vou me sentir insegura porque aquela pessoa está falando de algo que eu não sei e, dentro da minha cabeça, eu preciso saber tudo. Mas, quando eu confesso: olha, eu não sei de tudo, eu tenho muito que aprender. Quando essa pessoa fala, é um conhecimento a mais que eu tenho. Então, basicamente, é isso daqui o essencial disso que o Hugo de São Vítor diz. Não tenha vergonha de aprender com as pessoas. Não importa quem a pessoa seja. Às vezes, a pessoa pode ser o seu maior crítico. Talvez essa pessoa tenha algo a te ensinar. Às vezes, ela falou aquilo com palavras ríspidas, ela te criticou com palavras ríspidas. Mas ainda assim, naquela crítica, existe algo que você pode aprender daquela pessoa. Pois bem, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Comenta pra mim se você está gostando da série do Hugo de São Vítor. Um forte abraço para você e até a próxima!